Muito bem, na lição número 10, na parte de terça-feira, falaremos sobre Paulo falando sobre o Deus desconhecido. Paulo estava em Atenas. Ele viu quantos ídolos, quantas imagens aquele povo adorava. E por isso, ao examinar todas aquelas imagens, no panteão, Paulo viu ali um altar chamado ao Deus desconhecido. Paulo era muito experiente em falar a diversos públicos, a públicos diferenciados. E ele sempre encontrava algum meio de assim, se ambientar. Ele sempre examinava o local, examinava as condições, examinava algum acontecimento, e com isso Paulo chamava a atenção das pessoas para que pudessem ouvir. Paulo percebeu que o povo de Atenas era envolvido com muita adoração e usou isso como um ponto positivo para chamar a atenção e pedir que eles ouvissem. O povo de Atenas, a maioria eram filósofos, e eles gostavam de discutir situações diversas ou diversificadas. Então Paulo aproveitou a questão do Deus desconhecido para não confrontar, mas explicar o que significava aquele Deus desconhecido. Paulo tinha um amor muito grande, tinha uma tática especial de não confrontar, mas contornar para explicar. Quando um missionário estava pregando em praça pública, sempre existe algum perturbador, alguma pessoa arrogante que quer colocar assim, o pregador numa situação constrangedora. Então havia o pastor pregando e tinha um mendigo deitado. Uma pessoa levantou a mão e disse: licença, se o seu Cristo que o senhor prega faz tanta coisa, ele consegue mudar a roupa daquele mendigo que está ali? O pregador, com toda essa sabedoria e calma, disse: realmente, o senhor tem razão. O meu Cristo não consegue mudar a roupa daquele mendigo, mas o meu Cristo consegue mudar o mendigo que está dentro daquela roupa e transformá-lo numa pessoa de bem. E deu vários testemunhos, e o homem teve que, assim, concordar de que era verdade. Então o missionário não discutiu com o homem, concordou com ele, contornou a situação e explicou de uma forma, assim, espiritual, como Cristo poderia mudar as pessoas. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Ele precisava mostrar quem era o Deus do céu. Ele tinha que falar quem era Jesus. E os atenienses ficaram, assim, curiosos. Como é que um Deus desce do céu, se transforma num ser humano, vive entre eles, faz muitos milagres, depois morre e ressuscita e vai embora? Então eles queriam saber disso. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 235, ela escreveu o seguinte: naquela hora assim, de solene responsabilidade no Areópago, o apóstolo Paulo estava calmo e confiante. Tinha o coração possuído de importante mensagem, e as palavras que lhe saíram dos lábios convenceram seus ouvintes de que ele não era nenhum paroleiro. As pessoas diziam: quem é esse homem? Quem é esse paroleiro que está assim dizendo coisas desconexas? Paulo mostrou que ele tinha um raciocínio lógico muito forte e conhecia a cultura dos atenienses. Pergunta número 3. Como Paulo tentou alcançar os atenienses com seus argumentos? Atos capítulo 17, 22, diz assim: estando Paulo ainda no meio do Areópago, ele disse: varões, homens atenienses, senhores atenienses, em tudo vos vejo religiosos, bastante religiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que eu vos anuncio, é o Deus que vocês estão adorando. Olha que sabedoria de Paulo. Paulo utilizou ali de uma das situações para captar a atenção dessas pessoas. Então a pergunta é: como Paulo tentou alcançar os atenienses com seus argumentos? Resposta: Paulo elogiou os pontos positivos da religiosidade daquelas pessoas. E assim encontrou um tema comum para começar a ser ouvido por aquelas pessoas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não confrontou os atenienses, não entrou em discussão, mas destacou uma parte positiva da religiosidade dele. Em tudo vos vejo bastante religiosos. Já fez um elogio. E isso acalmou, criou, assim, tirou aquela reação de defesa das pessoas. Paulo elogiou de forma devota como eles adoravam seus deuses e destacou que um altar se tornou a base para que ele pudesse dizer e falar: vocês adoram o Deus desconhecido, e esse Deus que eu vos anuncio, esse é o Deus desconhecido. E apresentou Deus como Criador e Jesus Cristo como Salvador. O interessante nesse episódio foi a sabedoria de Paulo em aproveitar uma devoção aleatória a um Deus desconhecido para identificar o Deus do céu. Era como dizer:
o Deus que eu anuncio, vocês já adoram. Vocês só precisam saber quem Ele é. Hoje Ele é desconhecido, mas eu posso mostrar a vocês quem realmente Ele é. É óbvio que os atenienses tinham uma devoção ao Deus desconhecido e deveriam ter, logicamente, uma história equivocada por trás desse altar. Eles sempre tinham uma história, mas isso poderia ser corrigido com calma pelas explicações do apóstolo Paulo. Um pregador perguntou para uma igreja: como vocês poderiam provar diante de uma assembleia de ateus que Deus existe? Várias pessoas deram várias sugestões. E o pregador disse: sabe qual é a melhor maneira de você provar diante de uma assembleia de ateus que Deus existe? É você contando para eles o que Deus fez em sua vida. Não existe nenhum outro argumento para convencer as pessoas quando você mostra o que Deus fez em sua vida. Por isso Paulo tinha essa preocupação de mostrar para as pessoas o que Deus havia feito na vida dele. Ele tinha uma história de conversão fantástica. O apóstolo Paulo queria mostrar ao povo de Atenas que havia um Deus que os amava, era o Deus do céu. Assim, hoje nós temos grandes desafios para levar o Evangelho àqueles que não foram alcançados ainda. O grande pregador Stanley Jones, quando ele estava na Índia, ele perguntou ao grande filósofo Mahatma Gandhi: Mahatma, o que devo fazer para introduzir o Evangelho na Índia? O grande filósofo olhou nos olhos do pregador, do missionário Stanley Jones, e disse: primeira coisa, missionário, vocês têm que viver aquilo que Cristo viveu. Não existe forma de resistir àquilo que Jesus fez se vocês viverem da forma como Ele viveu. Em segundo lugar, vocês não podem rebaixar as vossas normas e os vossos princípios. Em terceiro lugar, vocês devem usar o amor que Jesus pregou. Esse amor, ele é, assim, conquistador de várias formas. Use o amor, usem o amor. As pessoas da Índia não vão conseguir resistir ao amor que Cristo usou se vocês usarem o mesmo tipo de amor. O Mahatma Gandhi estava certo. Precisamos ter esse amor no nosso coração pelas pessoas que estão perecendo. O apóstolo Paulo, ao ver aquelas pessoas envolvidas na idolatria, ele ficou preocupado e os amou. E por isso ele ficou ali para falar de Jesus, o grande Salvador. Que Deus nos abençoe. Possamos ter um cristianismo prático, não teórico, mas prático, para levar as pessoas a conhecer Jesus, o grande Salvador. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. O apóstolo Paulo nos ensinou o método de não confrontar, mas contornar para explicar e levar as pessoas a entender o teu grande amor. Nos dê essa bênção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração, uma feliz terça-feira para você. Deus te abençoe.